Quando tratamos sobre o estudo da Bíblia e de modo especial o estudo da profecia bíblica, há um princípio que eu e você não podemos nos esquecer. Sempre que vamos estudar uma profecia, eu e você precisamos começar do início. Mas aqui eu me refiro não somente ao início do livro, eu estou me referindo ao início da Bíblia. Toda a compreensão profética, seja nos profetas maiores do Antigo Testamento, bem como nos profetas ou naquilo que está reservado na profecia do Novo Testamento, há uma necessidade de compreender o livro de Gênesis, pois ele é o princípio, fundamento e a chave para a compreensão de tudo aquilo que vamos tratar sobre profecia bíblica. E é sobre esse assunto que vamos tratar nessa semana. Olá, seja bem-vindo ao nosso canal e ao nosso encontro semanal para o estudo da Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina. Nós estamos na segunda semana deste novo trimestre que está tratando sobre questões relacionadas à alusão, imagens e símbolos, como estudar a profecia bíblica. E eu espero que você, em Cristo, já esteja com o seu material em mão, a sua lição da Escola Sabatina, bem como com a Bíblia, para que neste momento possamos juntos iniciar os nossos estudos e, mais uma vez, nos aprofundar no conhecimento e, sobretudo, nas verdades que a Palavra do Senhor nos apresenta. Nessa semana, de forma especial, estamos dando sequência ao nosso projeto evangelístico que eu mencionei na semana passada, lembra-se disso? Mas essa semana, de forma diferente, estamos aqui na cidade de Manga, aqui em Minas Gerais, também apresentando a Palavra do Senhor, apresentando e participando de um grande projeto evangelístico que tem como finalidade preparar as pessoas para a Semana Santa. Mas de modo especial, também tiramos tempo para compartilhar com você e com a nossa grande classe da Escola Sabatina o conteúdo da lição dessa semana. O tema dessa semana é o fundamento de Gênesis. E o verso para memorizar dessa semana se encontra no livro de João, capítulo 1, no verso 29. Contudo, antes de irmos diretamente para o tema e o estudo desta lição e de forma especial o conhecimento que ela nos traz, eu quero convidar você mais uma vez a deixar o seu like, o seu comentário, compartilhar este conteúdo e de forma especial se inscrever no canal. Já somos mais de 800 pessoas e queremos avançar nessa direção para que juntos possamos formar uma grande classe com mais de 1000 pessoas, ok? Nós vamos a uma breve oração neste momento e na sequência iremos então àquilo que o conteúdo da lição nos trouxe nessa semana. Ore conosco. Maravilhoso Deus e Pai, é em nome de Cristo Jesus que juntamente com todos aqueles que fazem parte desta classe e todos aqueles que acessam este conteúdo, queremos neste momento pedir a Tua direção para que possamos entender a Tua Palavra e de forma especial compreender mais e melhor os aspectos da profecia bíblica. Como havia dito anteriormente, esta é a segunda lição do trimestre e o título da lição é O Fundamento de Gênesis. E o verso para memorizar se encontra no livro, ou no Evangelho de João, no capítulo 1, no verso 29, e o texto diz assim: No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o verso para memorizar. Quando você abre o Evangelho de João, você notará que esse Evangelho tem a finalidade de revelar verdades extremamente profundas e significativas sobre Jesus. Contudo, quando você termina ou está quase terminando o capítulo 1, ali no verso 29, João Batista, não o João evangelista, mas João Batista, ao ver Jesus passando pelo caminho próximo do Jordão, ele vai identificar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esta frase ou essa declaração de João tem todo o sentido quando nós colocamos ela dentro do contexto histórico e principalmente profético, porque a compreensão de João ao declarar isso nos ajuda a entender que Jesus está literalmente ligado não somente com o contexto do seu ministério, mas principalmente com as profecias mencionadas no Antigo Testamento e com os aspectos da profecia que serão relacionados ao tempo do fim, ou seja, ao livro de Apocalipse. A lição vai introduzir o assunto dessa semana destacando o seguinte: um dos principais problemas com muitas interpretações atuais das profecias do Apocalipse é que elas falham em compreender como o Apocalipse utiliza o Antigo Testamento. Então entenda, quase todos os conceitos fundamentais mencionados no Apocalipse aparecem de alguma forma nos primeiros capítulos da Bíblia. Você consegue entender isso? Lembra que mencionamos na semana passada que para que você compreenda melhor um livro, não basta você iniciar a leitura do fim
ou do meio. Pelo contrário, você precisa iniciar a leitura e o estudo do início. A grande maioria das pessoas, quando desejam entender Apocalipse ou Daniel ou qualquer outro livro profético, eles tendem a iniciar a sua leitura exatamente nesses livros ou exatamente através desses autores. Mas, na verdade, a lição está ratificando um princípio fundamental. Que princípio é esse? A necessidade de você começar sempre do início. E nesse início estamos falando sobre o livro de Gênesis. Ou seja, para que você possa compreender aquilo que Daniel escreveu ou aquilo que João escreveu no livro de Apocalipse, necessariamente você precisa iniciar o seu estudo a partir do livro de Gênesis. É isso que a lição está destacando. A lição ainda coloca mais. Nessa semana vamos estudar alguns dos grandes conceitos que estão no centro da mensagem de Apocalipse. Vamos selecionar alguns para ilustrar a importante verdade de que compreender os fundamentos do Antigo Testamento por trás do Apocalipse nos permite ver vários detalhes do texto bíblico. Então entenda, para que eu e você possamos compreender o que está descrito em Apocalipse, nós precisamos entender primeiro aquilo que está registrado nos primeiros livros da Bíblia, em especial no livro de Gênesis. Quando adiantamos e vamos para a lição de domingo, a lição destaca o seguinte, o título é O Princípio da Primeira Menção. Observe que interessante o que a lição vai destacar. A lição diz assim, observe, a maioria dos cursos de graduação começam com disciplinas gerais, que abordam questões básicas e amplas, formando a base para estudos posteriores à medida que o aluno se aprofunda naquela área específica. Da mesma forma, quando lemos a Bíblia inteira, vemos que Deus também apresenta uma disciplina introdutória no livro de Gênesis, onde ele introduz ideias que serão tratadas em maior detalhes no restante da Bíblia. Você consegue entender? Há um conceito, uma ideia de que grande parte das doutrinas e princípios que contém a palavra de Deus, todos eles são principiados no livro de Gênesis. Então, por exemplo, há elementos e indicativos presentes no livro de Gênesis que vão fazer você compreender as principais doutrinas da Bíblia à medida que você avança o estudo da palavra de Deus. Então, por exemplo, em Gênesis você vai ter doutrinas como a vida, a origem da vida, o pecado, morte, mandamentos, a doutrina do sábado, do relacionamento matrimonial e outras muitas que são todas principiadas no livro de Gênesis. Caso você ignore essa realidade, essa verdade, você deixa de entender o fundamento que progressivamente, após o livro de Gênesis, ou seja, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e também no Novo Testamento, serão melhor explicadas com detalhes que nos ajudarão a compreender mais e de forma mais profunda a vontade do Senhor. A lição ainda acrescenta o seguinte, estudiosos se referem a isso como a lei da primeira menção. No estudo geral da Bíblia, e mais especificadamente das profecias, Deus transmite a verdade gradualmente ao longo da história, começando com um conceito básico e ampliando-o ao longo de anos ou séculos. Então, entenda bem, essa primeira referência, que na maioria das vezes aparece no livro de Gênesis, é considerada ou classificada pelos estudiosos como a primeira menção, a lei da primeira menção. Por quê? Em Gênesis você vai ter a primeira menção, como eu disse, sobre a criação do homem, sobre os sábados, sobre os mandamentos, sobre a morte, sobre o pecado e sobre uma infinidade de outras realidades e verdades que posteriormente, de forma gradual e progressiva, serão ampliadas e melhor explicadas. Você consegue entender isso? A lição ainda acrescenta o seguinte, quando Deus estabelece a verdade, ele não muda de ideia. Uma vez que ele começa a ensinar a verdade, repetições de princípios, os temas não mudam seus significados, mas, em contraste, lança mais luz sobre esse significado. Portanto, quando estudamos as profecias, faz sentido adquirir boa compreensão do livro de Gênesis. Ou seja, voltamos ao princípio daquilo que já havia dito anteriormente. Para que eu possa compreender toda a Bíblia, eu preciso começar o estudo do início. E para que eu possa compreender a profecia, nada melhor do que entender o livro de Gênesis. Você consegue entender isso? A lição vai adiante e acrescenta um segundo ponto que diz assim, na parte de segunda-feira, o título é
compreendendo o amor de Deus. O amor de Deus, você sabe, é um dos princípios fundamentais já demonstrado no livro de Gênesis. Logo, para você entender melhor o amor de Deus, você precisa compreender o que está descrito sobre o amor de Deus lá no livro de Gênesis. A lição diz assim: talvez nenhum conceito tenha sido mais distorcido pela humanidade do que o amor de Deus. A cultura popular promove uma compreensão de amor que se concentra em realizações, não em promover o bem dos outros. Por isso, temos dificuldades em compreender o assunto da maneira como Deus o vê. Entender a natureza do amor é uma chave importante para compreender a profecia bíblica. Você já tinha parado para pensar nisso? Para que eu possa compreender as profecias, eu preciso também compreender o princípio do amor de Deus descrito na Bíblia? Observe que a lição vai destacar. A palavra amor aparece pela primeira vez na Bíblia em Gênesis 22, verso 2. O que essa história ensina sobre o amor de Deus? Lembra daquilo que está registrado em Gênesis capítulo 22? Em Gênesis 22 nós temos o relato bíblico onde Deus chama Abraão para entregar o seu filho como sacrifício. No momento crucial em que Abraão vai então sacrificar Isaque, seu filho, Deus então clama do céu e providencia para Abraão um substituto. Ele entrega a Abraão um cordeiro que vai morrer no lugar de Isaque. Neste contexto e nessa história, toda ela está permeada sobre o tema do amor. O amor que Abraão tinha por seu filho, bem como também o amor que Deus tem para com todos nós. Porque no último momento, quem na verdade morreu no lugar do ser humano foi o cordeiro, representativamente ilustrando aquilo que havia sido, ou aquilo que seria declarado por João Batista lá no Evangelho de João, capítulo 1, verso 29, que Jesus de fato é o substituto, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ilustrando de forma poderosíssima o amor que Deus tem por mim e por você, a ponto de entregar o seu filho para substituir eu e você em relação à morte eterna. Consegue entender isso? A lição vai adiante e vai acrescentar assim: às vezes, além de encontrar a primeira ocorrência de um conceito na Bíblia, pode ser útil encontrar a primeira menção deste conceito em livros específicos da Bíblia, especialmente nos Evangelhos. Por exemplo, a primeira vez que João menciona amor, João capítulo 3, verso 16, é bastante revelador. Ela aparece estar ligada à história de Isaque. Lembra que dissemos em Gênesis capítulo 22? A fé de Abraão em Deus era tão profunda que ele fez acreditar que o Senhor seria capaz de ressuscitar seu filho caso o oferecesse em sacrifício. Isso está também de acordo com Hebreus capítulo 11, verso 19. Você percebe a correlação entre as duas histórias? Lá atrás, Abraão entrega seu filho por amor a Deus e no futuro, já registrado no Novo Testamento, Deus é quem entrega seu filho a fim de nos dar oportunidade de salvação. E assim como Abraão creu que mesmo que Isaque viesse a morrer, Deus daria a ele a oportunidade da ressurreição, assim também Deus agiu com Cristo, dando a Jesus o privilégio e a oportunidade da ressurreição. Percebem a correlação e a conexão entre as duas histórias e como é mais fácil entender o ministério e a morte de Cristo na cruz quando eu e você entendemos aquilo que aconteceu lá no livro de Gênesis, no capítulo 22? Essa é a ideia e esse é o propósito de você buscar a primeira referência, o primeiro momento em que aquele tema ou aquela doutrina é apresentada e seguir estudando a fim de que a mesma seja melhor explicada e mais amplamente compreendida. Entende isso? A lição de terça-feira então apresenta o seguinte tema: a pergunta de Isaque: onde está o cordeiro? Observe, a primeira menção bíblica a um cordeiro ocorre na mesma história em que o amor é mencionado pela primeira vez, Gênesis 22. O cordeiro, claro, é um dos símbolos mais frequentes do Apocalipse, onde Jesus é chamado de cordeiro mais de 20 vezes. Era uma das cenas mais poderosas do Apocalipse, quando João visita a sala do trono de Deus, nos capítulos 4 e 5. O cordeiro desempenha, neste contexto, o papel central. Você consegue entender? Papel central. Agora, a lição vai destacar o seguinte, observe. Isaque pergunta pelo cordeiro para o sacrifício, lá em Gênesis capítulo 22, ok? E quando você vai para Apocalipse, capítulo 4 e 5, também é feita a mesma pergunta, sobre o cordeiro.
E naquele contexto, o cordeiro então é apresentado como estando morto, mas tendo revivido. Lembra desse contexto? Lembra dessa citação? A história revela, mostra dentro do seu contexto, das suas entrelinhas, a interligação direta entre o cordeiro de Gênesis 22, o cordeiro mencionado por João, em João capítulo 1, verso 29, e o cordeiro que é apresentado em Apocalipse capítulo 4 e 5. Você consegue entender a correlação e a ligação entre esses temas e a apresentação e principalmente o aprofundamento e a revelação progressiva daquilo que começou lá em Gênesis e agora está se aprofundando até Apocalipse? Observe que a lição vai acrescentar. Então, no Novo Testamento, essa pergunta é respondida. Que pergunta? A pergunta de Isaac. Aonde está o cordeiro? Quando Jesus aparece em carne e osso, desenvolve um ministério entre o seu povo e entrega a sua vida em sacrifício na cruz do Calvário. A primeira menção de um cordeiro em João capítulo 1, verso 29, parece que João Batista estivesse respondendo à pergunta de Isaac. E o cenário não poderia ser mais apropriado. Pecadores se arrependiam e eram batizados, simbolizando a morte para o pecado e o início de uma nova vida com o Senhor. Percebe como os textos se complementam e trazem ao leitor maior facilidade de compreensão e entendimento sobre aquele princípio apresentado anteriormente e principiado no livro de Gênesis, começando em Gênesis e ao longo de todo o escrito bíblico, as verdades, os princípios, também relacionados com a profecia, vão gradualmente sendo melhor compreendidos e explicados. Por isso você não pode começar o seu estudo do livro de Apocalipse. Você precisa começar lá do início. Consegue entender isso? Isso é extremamente importante. Mas vamos avançar. A lição de quarta-feira vai destacar um ponto muito importante e tem como título o seguinte: Lidando com a morte. A lição destaca assim: talvez o aspecto mais crucial de viver em um mundo separado do Criador seja o fato de que a morte nos espreita. Ela é o salário do pecado, como está em Romanos capítulo 6, verso 23. A penalidade que recebemos por termos sido desconectados da única fonte de vida, o Criador. Assim, a morte tem papel importante também nas profecias. A primeira menção da morte na Bíblia e a primeira vez em que ela ocorre lança luz sobre esse tema importante nas profecias, nos ajudando a compreender a gravidade do pecado e nos dando ferramentas para entender como Deus soluciona esse importantíssimo problema. Quando você vai ao livro de Gênesis, por exemplo, você vai encontrar ali, como já mencionamos, as primeiras menções sobre a morte. E o primeiro texto que destaca essa realidade é Gênesis capítulo 2, verso 15 a 17, quando Deus apresenta a orientação e instrução ao primeiro casal, dizendo que eles não deveriam comer do fruto proibido, pois senão eles de fato morreriam. Você consegue entender? Já no livro de Gênesis é apresentada o primeiro momento, o primeiro conceito ou a primeira verdade sobre este tema relacionado à morte. E no decorrer da Bíblia, capítulo 4, capítulo 5, 6 e assim por diante, você e eu vamos compreender melhor, a fim de que quando chegarmos no contexto profético, melhor saibamos entender os detalhes relacionados a essa doutrina também presente na profecia. A lição vai adiante e acrescenta o seguinte: a primeira morte registrada nas Escrituras vai contra o padrão natural. Antes de Adão e Eva morrerem, eles vivenciaram a tragédia da morte quando seu filho justo foi morto pelo irmão ímpio. Você consegue entender? Isso mostra que, à medida que você compreende o texto bíblico, iniciando através do livro de Gênesis, você vai agregando conhecimento sobre um ponto específico, uma doutrina ou um princípio. À medida que esse princípio vai sendo apresentado de forma repetida no contexto e no desenvolvimento da história bíblica, melhor se torna a sua compreensão e de forma melhor você também vai conseguir compreender quando este tema for tratado também dentro do contexto profético. Compreendeu isso? Vamos então adiante. A lição de quinta-feira, então, diz sobre a serpente. E este ponto é um ponto muitíssimo importante, porque grande parte dos aqueles que dedicam-se a estudar o livro de Apocalipse tem dificuldade de compreender esse ponto específico, mas quando você o compreende a partir do livro de Gênesis,
tudo fica mais fácil de você entender. A lição destaca o seguinte: a questão da adoração é um dos assuntos centrais do Apocalipse. O dragão é identificado como aquele que promove falso sistema de adoração. Apocalipse capítulo 13 fala sobre isso. E não é por acaso que o Apocalipse o descreve como serpente. Essa imagem nos leva de volta aonde? Ao jardim do Éden. Por quê? Porque é num primeiro momento, lá em Gênesis, aonde nós seremos apresentados a figura de uma serpente. Então observe, a lição destaca assim: existem dois relatos em que Satanás leva o mundo inteiro para o caminho errado. O primeiro está em Gênesis, quando existiam apenas duas pessoas. O segundo é apresentado em Apocalipse, capítulo 12 e capítulo 13, em que Satanás é identificado como sedutor de todo o mundo. Apocalipse 12, no verso de número 9. Agora veja, Satanás pode usar 1000 disfarces, mas milênios de história de pecado, juntamente com o cenário profético descrito no Apocalipse, mostram que ele nunca se desviou das estratégias que usou lá no livro de Gênesis. Então entenda um detalhe: quando você tem às suas mãos a oportunidade de estudar a profecia bíblica, seja do Antigo Testamento, seja no Novo Testamento, eu e você precisamos compreender um ponto fundamental, o ponto destacado na lição desta semana. Que ponto é este, pastor? A necessidade de eu e você entender que sem a compreensão dedicada, sem a compreensão profunda, sem o estudo aprofundado do livro de Gênesis, você não conseguirá compreender os detalhes apresentados pela profecia bíblica, seja no Antigo Testamento, seja no Novo Testamento. Para que eu e você possamos compreender basicamente o Novo Testamento, eu e você precisamos compreender o Antigo Testamento. Algumas pessoas compreendem que o Antigo Testamento foi basicamente abolido e não há mais necessidade de ele ser estudado. Pelo contrário, a palavra de Deus deixa claro, e nós estamos vendo isso desde a semana passada, que há uma necessidade premente de você não somente estudar o livro de Gênesis, mas todo o Antigo Testamento. Uma vez que tudo o que vai ocorrer no Novo Testamento, e principalmente a base daquilo que está escrito no livro de Apocalipse, está logicamente fundamentado no Antigo Testamento. Por isso, ao finalizar o estudo dessa semana, eu quero fazer um convite para você. Não se deixe enganar por aqueles que entendem que não há necessidade de ler e estudar o Antigo Testamento. Há uma necessidade extremamente importante. E o meu desafio para você é que, ao estudarmos aspectos da profecia, você também possa dedicar tempo para voltar ao livro de Gênesis e, a partir disso, compreender melhor os princípios, as doutrinas e as informações que nos são trazidas através deste conteúdo, a fim de compreendermos melhor a vontade de Deus. Somente assim poderemos compreender melhor o ministério de Jesus, tanto no Antigo, no Novo, e aquilo que Ele ainda está fazendo por mim e por você hoje. Com isso, encerramos aqui o estudo dessa semana e eu quero mais uma vez convidar você a aprofundar-se no estudo da Bíblia. E não só você, mas logicamente dar a oportunidade de outras pessoas também conhecer melhor os aspectos da profecia bíblica e se apaixonar também por essa literatura e através dela conhecer melhor a vontade de Deus. Para isso, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe este conteúdo para que mais e mais pessoas tenham acesso a essas informações e, de forma especial, inscreva-se no canal e convide outras pessoas também para se inscrever. Que Deus abençoe a sua vida de forma especial e que você possa tirar tempo para estar na presença de Deus, principalmente buscando conhecimento profético. Nos encontramos na próxima semana e espero que Deus abençoe de forma poderosa e especial a sua vida, sua casa e a sua família. Um abraço, até semana que vem.